Fala pessoal, mais uma vez com o nosso podcast, hoje com julgados importantes do STF. Neste episódio falaremos de prescrição em ações de reparação ao erário, ou seja, qual o prazo prescricional que se aplica à ação de reparação de danos causados ao poder público. É importante ainda lembrar que o Ministério Público, em muitos casos, é o autor desse tipo de pretensão, como ocorre nas ações de improbidade administrativa. Sobre o tema, o STF reconheceu 3 repercussões gerais. O ponto central de todas as discussões é o disposto no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. A discussão, portanto, gira em torno do alcance dessa ressalva. Em fevereiro de 2016, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, o recurso extraordinário 669-069, que continha a seguinte questão: prescreve ou não as ações de reparação de danos causados ao poder público decorrentes de ilícito civil. O julgamento tinha por objetivo saber, por exemplo, se qualquer tipo de ato ilícito, como um acidente de carro em que um veículo do poder público sofreu um dano, a ação de sua reparação seria imprescritível ou não. O STF decidiu que, em tal hipótese, não há que se falar em imprescritibilidade, ou seja, tais ações voltadas à reparação de danos ocasionados por ilícitos civis prescrevem. O ministro relator, saudoso Teori Zavascki, argumentou que a expressão ilícito refere-se a todo ato praticado em contrariedade à lei. Então, se aquela ressalva prevista na Constituição pretendesse alcançar todo e qualquer ato ilícito, até a execução fiscal seria imprescritível. Essa visão, muito ampla, não estaria de acordo com a regra do nosso ordenamento jurídico, que é a prescritibilidade das ações, e, portanto, não deveria prevalecer. Em agosto de 2018, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, o recurso extraordinário 852-417, que continha a seguinte questão: prescreve ou não a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa. O julgamento tinha por objetivo saber se aquela ressalva do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal almejava mesmo tornar imprescritível a ação de ressarcimento no caso de ato de improbidade administrativa. Se olharmos alguns dos votos dos ministros, como o voto do ministro Alexandre de Moraes, é possível verificar que, quando da promulgação da Constituição de 1988, a redação final daquele dispositivo foi alterada para suprimir uma expressão que denotaria de forma mais evidente a imprescritibilidade das ações de ressarcimento. Apesar dessa constatação, o STF decidiu que as ações de ressarcimento ao erário, quando baseadas em ato doloso que tem previsão na Lei de Improbidade Administrativa, são imprescritíveis. É importante destacar aqui, e cuidado, apenas nos casos dolosos de improbidade administrativa, não alcançando assim os casos culposos. Em abril de 2020, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, o recurso extraordinário 636-886, que continha a seguinte questão: prescreve ou não a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. O caso aqui era saber se há imprescritibilidade na ação de execução
ajuizada com base em acórdão condenatório do Tribunal de Contas, que nos termos da Constituição Federal é título executivo. O STF decidiu que essa ação de execução prescreve na forma da Lei de Execuções Fiscais. Em síntese, entendeu que o Tribunal de Contas da União, ao condenar pessoas ao ressarcimento do erário, não avalia a prática de ato de improbidade administrativa. Portanto, não se deve entender que tal pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível. Pessoal, podemos então resumir todas essas decisões da seguinte forma: em caso de ato de improbidade doloso, a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível. Nos demais casos, haverá prescrição. É isso aí, pessoal. Até a próxima.